Olha aí, tô na área, de bobeira não, parceiro. Irmão, vamos lá? Partir pra dentro deles? Vamos nessa? CESP-NB, tamo junto. Regência e Crase, vem comigo. Questão número 7, vai. Telinha. O emprego do sinal indicativo de crase em a livre consciência individual, confiando a adesão a ela, a livre consciência individual, justifica-se pela regência do termo adesão e pela presença do artigo feminino. Errado. Meu camarada, preste atenção. O verbo confiar no sentido de responsabilizar. Quem confia, confia algo a alguém. Observe, o verbo confiar no sentido de responsabilizar exige um objeto direto e um objeto indireto iniciado pela preposição a. Quem confia, confia alguma coisa a alguém. Portanto, meu camarada, essa crase não é por causa do substantivo adesão. Porque o complemento do substantivo adesão já está aqui, ó, o complemento nominal. Confiando a adesão a ela é complemento nominal do substantivo adesão. Agora note, confiando a adesão a ela, a livre consciência individual. O verbo confiar, no sentido de responsabilizar, ele é verbo transitivo direto e indireto. Ele exige um objeto direto e um objeto indireto, iniciado pela preposição a. Por que está craseado, Pestana? Por causa do substantivo consciência, que é um substantivo feminino. Então, preposição a, exigida pelo verbo confiar, artigo a, por causa do substantivo consciência, a mais a craseado. Então, esta questão está errada. Não ocorre crase por causa do substantivo adesão. Não é pela regência do termo adesão, mas sim por causa da regência do verbo confiar. Beleza? Questão bonitinha, mas para você que está safo, tranquilo. CESP-UNB, TJ Espírito Santo, cargos de nível superior, 2011. Questão número 8. Nos trechos chegou à sala de aula e uma referência à xepa, o emprego do sinal indicativo de crase, opcional em ambos os casos. Opcional em ambos os casos? Meu camarada, para. Acabou. A questão está errada. Eu já te falei. A crase é opcional quando? Quando a crase é opcional? Em 3 casos facultativos de crase. Aí a crase é opcional. Beleza? Existem outros casos em que a crase pode ou não acontecer? Meu camarada, até existem, mas há uma polêmica entre os gramáticos, não há um consenso em cima disso. Então, vamos deixar essa polêmica de lado, porque até onde eu sei, o CESP não trabalha essas polêmicas. Beleza? Até onde eu sei. Portanto, meu camarada, vamos nos ater àquilo que nos interessa dentro de crase. Beleza? Então, volta de novo para a questão, vai. Nos trechos chegou à sala de aula. O verbo intransitivo, quem chega, chega a algum lugar. Mais a, artigo do substantivo sala. A mais a craseado. Obrigatório. Não é opcional. Uma referência a xepa. Quem faz referência a. Palavra xepa, palavra feminina. A mais a craseado. Crase obrigatória. Então, meu camarada, questão totalmente errada. O cara dizer que é opcional, tá de sacanagem comigo, né? Vamos lá. CESP-NB, FUB, Analista de Tecnologia da Informação 2011. Respira fundo. Vai dar uma esticada. Próxima questão, questão 9. Preparado? Posso começar? Então vamos lá. A retirada da preposição de em. A indicação inicial é a de que, sim, a rede está alterando.
não implicaria alteração do texto. Implicaria sim. Quer do ponto de vista semântico, quer sintático. Tá errado isso aqui. Raciocina comigo, meu camarada. A indicação inicial é de que, sim, a rede está alterando. Se eu retiro a preposição de, não vai implicar alteração? Claro que isso está errado, pô. Vai sim haver alteração. Vai sim haver alteração. Olha para cá. A indicação inicial é a de que sim, a rede está alterando. Note um detalhe. A indicação inicial é aquela de que sim, a rede está alterando. Aquela da qual sim, a rede está alterando. Observe que há uma relação aqui de subordinação e essa oração é uma oração que tem um valor quase adjetivo. Mas olha com calma. A indicação inicial é a indicação inicial de... Percebe que o substantivo indicação exige a preposição de? A indicação de. Ah, essa foi uma indicação do professor Pestana. Uma indicação de. O nome indicação exige a preposição de. Se exige a preposição de, eu posso retirar essa preposição? Claro que não, pô. A preposição é obrigatória, cara. Como é que tu vai retirar a preposição de? Não é possível. Porque quem faz uma indicação de alguma coisa. O substantivo indicação está pedindo um complemento. Se está pedindo um complemento preposicionado pela preposição de, eu posso retirar a preposição? Não posso. Logo, está errado. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Agora, só um detalhe que eu quero te falar. Vou abrir aqui um novo slide. Porque, quem sabe o CESP este ano ainda, sei lá, de repente os caras da banca queiram inovar, alguma coisa assim. Se liga só nessa frase, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Vai. Preste atenção. Ele estava certo que passaria. Ele estava certo que passaria na prova. Ou eu duvido que ele irá passar na prova. Quem está certo de alguma coisa. Quem duvida de alguma coisa. Note, porém, que esta oração, que é complemento do nome certo, e esta oração, que é complemento do verbo duvido, ela não vem preposicionada. Vou tirar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui a preposição de. Ela não vem preposicionada. Aí eu te pergunto, olha para mim. A preposição é ou não é obrigatória antes da oração iniciada pela conjunção integrante? Esta é a pergunta que não quer calar. Muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas têm dúvida e vamos resolver isso agora. Agora. Meu camarada, depende do gramático. O Bechara e o Segala, Domingos Pascoal Segala, Evanildo Bechara, estes dois gramáticos dizem que a preposição antes de orações subordinadas substantivas, objetivas indiretas e completivas nominais, as preposições são facultativas. Isso eu ainda não vi cair no CESP. Não que eu me recorde. Tanto que a gente viu uma questão aqui que a preposição de era obrigatória. Né? Beleza? Só que, vai que o CESP resolva polemizar. Fazer uma questão assim, desse tipo que eu acabei de mostrar. Volta aí para a telinha. Eu estava certo que passaria na prova.
A preposição de pode ficar implícita, de acordo com Segala e de acordo com Bechara. Eu duvido que ele irá passar na prova. Eu duvido de que ele irá passar na prova. Essa preposição de pode ficar implícita. Olha, quem diz isso com mais propriedade e sem papas na língua é o Domingos Pascoal Segala. Pode conferir na gramática dele. Beleza? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal pode ou não ser iniciada por preposição explícita. Oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta pode ou não ser iniciada por preposição explícita. Quem diz isso é o Segala. O Bechara também diz. Só que ele diz isso não tão explicitamente quanto o Segala. O Segala é cara de pau e explicita isso. Não são só esses dois, são outros gramáticos, mas os que me vêm à mente são eles dois. Beleza? Então, olha aí, como é que o CESP considera questão desse tipo? A preposição é obrigatória. Então, por isso, a número 9 está errada. Mas nunca se sabe o que o CESP pode fazer com a gente, né? Beleza? Tudo bem? Vamos lá. CESP-NB, Instituto Rio Branco, Diplomata, 2011. Questão número 10. Os vocábulos de decorrência é a decorrência natural da sua constituição. Condizente, procurou a forma condizente com sua mensagem. E, irreprimível, a voz irreprimível dos fantasmas. Regem termos que lhes complementam necessariamente o sentido. Então, o substantivo decorrência, o adjetivo condizente e o adjetivo irreprimível regem termos que lhes complementam necessariamente o sentido. Necessariamente é dose, hein? É dose. Isso é perigoso, é muito genérico e necessariamente o cara está generalizando. É perigoso dizer isso. Regem termos que lhes complementam necessariamente o sentido? Vamos ver. É a decorrência natural da sua Constituição. É decorrência da sua Constituição. Beleza, isso aqui é um complemento nominal, né? Ok. Até aí tudo bem. Procurou a forma condizente com sua mensagem. Procurou a forma condizente com sua mensagem. Olha aí, condizente com sua mensagem. Lembra que eu falei sobre isso? Tudo bem, isso aqui é um complemento nominal. A voz irreprimível dos fantasmas. Opa! Olha a pegadinha do malandro. Dos fantasmas, esse termo preposicionado, não é complemento do adjetivo irreprimível. Dos fantasmas está ligado ao substantivo concreto, voz. E quando um termo preposicionado está ligado a um substantivo concreto, como é o caso de voz, isso aqui é um adjunto adnominal e não um complemento nominal. Então, completa necessariamente o sentido? Não. Até porque dos fantasmas está ligado a voz e não irreprimível. Irreprimível não exige complemento nenhum. Isso aqui é um adjunto adnominal, mais uma questão de complemento e adjunto dentro mais de regência do que de sintaxe. Olha aí, ó, questão número 10, errada. Maneira a questão, hein? Bonitinha. Vamos nessa. Deixa a peteca cair, não. CESP-UNB, CNPq, analista em Ciência e Tecnologia Júnior, 2011. Fragmento de texto, só nível superior, hein? A história das teorias consiste, em grande parte, na reelaboração e em novas formas. Número 11. O emprego da preposição em antes de reelaboração e em novas formas deve-se à relação de regência do verbo consistir, do qual esses termos são no texto complementos. Vamos lá, olha para mim. Se liga só. Quem consiste, o que consiste, consiste em. Então o verbo consistir é um verbo transitivo indireto. Ele pede um objeto indireto, iniciado pela preposição em. Só que nesse caso eu tenho dois complementos, dois objetos indiretos iniciados pela preposição em. Tem problema isso? Problema nenhum. Portanto, a afirmação está correta? Perfeita. Anota aí. Vamos lá, número 11. Certa a resposta. Não tem muito o que dizer não, está perfeita a afirmação. Vamos lá, mais uma questãozinha. CESP-UNB, Polícia Civil do Espírito Santo, cargos de nível superior, 2011. Número 12. As formas verbais
incorporaram o debate. E envolvem a manutenção da ordem. Apresentam, respectivamente, complementação direta, ou seja, objeto direto, e complementação indireta, ou seja, objeto indireto. Parceiro, se o cara diz que isso aqui é um objeto indireto, ele está te chamando de burro, porque isso aqui é só um artigo. Ah, mas como é que eu sei? O que incorpora, ou quem incorpora, incorpora algo. O que envolve ou quem envolve, envolve algo. Tanto o verbo incorporar quanto o verbo envolver são verbos transitivos diretos. E eles exigem objetos diretos. Então, essa parte aqui, ó, da afirmação está equivocada. Portanto, número 12, errada. Próxima questão. SESP-NB e IFB, cargos de nível médio 2011. Agora vamos trabalhar um pouquinho de nível médio, né? Número 13, vamos ver se está certo ou está errado aí. Complemento da forma verbal considera, consiste em uma oração. O complemento da forma verbal considera consiste em uma oração. Em outras palavras, o verbo considerar, nesse contexto que a gente vai ler, ele pede um objeto direto que vem em forma de oração. Certo ou errado? Vamos ver. Dom Donin considera isso. Isso o quê? Considera que o assistencialismo oficial prejudicou os índios. O verbo é transitivo direto. Ele pede um objeto direto em forma de oração. É um objeto direto oracional. Então, a número 13 está corretíssima. Não tenho nada a dizer, está perfeita. Agora, 14. É possível a substituição de aos, aí vem o trecho. Ataque mais agressivo aos vírus e às bactérias. É possível a substituição de aos por a, sem prejuízo para a correção gramatical do trecho em questão. Em outras palavras, o cara está pedindo assim, ó, ataque mais agressivo a vírus e às bactérias. Estaria certo isso? Claro que não. Por que não? Por causa de um conceito chamado paralelismo. O que é isso? Vamos abrir aqui um novo slide para você entender o que é paralelismo. Pestana, o que seria o paralelismo sintático? Vamos entender. Relaxa. Vamos lá. Quando eu tenho duas formas iguais, ou mais de uma forma igual, ela tende a apresentar os mesmos elementos antes e depois. Em outras palavras, se eu digo assim, quer ver? Ó? Viajo de segunda a sexta. Eu posso ter crase aqui? Não posso. Por quê? Porque de segunda a sexta são adjuntos adverbiais de tempo. Eu tenho dois termos de mesma função sintática, se repetindo. Em outras palavras, se eu tenho termos de mesma função sintática um ao lado do outro, e no primeiro termo eu não tenho um artigo, eu só tenho a preposição de, eu não posso ter um artigo desse lado. Se eu não tenho um artigo desse lado aqui, eu posso ter o acento indicativo de crase? Claro que não. Beleza? Então, apaga tudo. Vamos lá. Viajo de segunda a sexta. Pode ter crase? Não pode ter artigo aqui, porque não tem artigo aqui. Se não tem artigo aqui, não pode ter artigo aqui. Então, toda vez que você tiver termos de mesma função sintática, um ao lado do outro, e não tiver artigo desse lado, não pode ter artigo desse lado. Portanto, não vai haver crase nessa estrutura. Por outro lado, se fosse assim, Pestana, viajo da segunda a sexta, teria crase? Agora sim, eu tenho dois adjuntos adverbiais de tempo, um ao lado do outro. Nesse primeiro, tem um artigo. D mais A, né? D mais A, dá. Então, se tem artigo aqui, vai ter artigo aqui. Se vai ter artigo aqui, preposição A com artigo A, crase. Preposição A com artigo A craseado. Beleza? Agora volta para a questão. Observe.
O cara está dizendo o seguinte, se eu colocar só a preposição a aqui, ó, só a preposição a, isso estaria certo? Lê aí, ó. Ataque mais agressivos, ou melhor, ataque mais agressivo a vírus e às bactérias. Note que tem crase aqui. Não pode ter, porque aqui só tem a preposição a. Percebe isso? Então vai haver prejuízo para a correção gramatical do trecho? Claro que vai haver prejuízo, pô. Porque desse lado não teria que ter crase. Deveria ser como? Ataque mais agressivo a vírus e a bactérias. Porque se não tem artigo aqui, não pode ter artigo aqui. Se não tem artigo aqui, não pode ter crase. Deveria ser ataque mais agressivo a vírus e a bactérias. Então vai haver prejuízo para a correção gramatical? Claro que vai haver prejuízo. Se vai haver prejuízo, meu camarada, então não está de acordo com o que foi dito aqui no enunciado. Então, número 14, o que eu tenho a dizer? Errada a questão. Beleza? Tranquilidade? Entendeu o que é paralelismo? Então, vamos cair dentro disso, hein? Vamos cair dentro. Vamos lá. SESP-UNB, ABIN, Oficial Técnico de Inteligência 2010. Na linha 31, aí vem o trecho, né? São instrumentos legais de que dispõe o Estado. O Estado dispõe de alguma coisa. Escuta o que eu vou te falar, olha para mim. Toma, pelo amor de Deus, toma cuidado com isso. Quando você estiver diante de uma oração, e essa oração tiver um pronome relativo, o verbo que tiver depois do pronome relativo, ou o nome que tiver depois do pronome relativo, vai exigir obrigatoriamente uma preposição. Como assim, Pestana? Olha para a telinha. Vou ter que abrir um novo slide para te mostrar isso, porque isso é muito importante. Beleza? Deixa eu abrir aqui um novo slide. Pronto. Muito importante. Presta atenção. O programa que eu gostava, infelizmente, acabou. Meu camarada, isso aqui é um pronome relativo. Está retomando o termo anterior. O programa, o qual eu gostava, não é isso? Claro que não é isso. Ué, como assim não é isso, Pestana? Esse que não é um pronome relativo? Não, o que é um pronome relativo. Mas o problema é o seguinte. Olha o que você não se deu conta. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Se esse verbo que vem depois do pronome relativo exige a preposição de, a preposição tem que ficar antes do pronome relativo. Obrigatoriamente. Ué, Pestana, você está querendo dizer que deveria ser o programa de que eu gostava, infelizmente acabou? É isso aí. A preposição é obrigatória. E é exatamente isso que está na questão anterior. Leia. Calma aí. Aqui. O Estado dispõe. Quem dispõe, dispõe de alguma coisa. Beleza? Tranquilo? Aí vamos ver se a questão trata disso. Vamos lá. Eu acredito que sim, né? A preposição de empregada antes de que é a exigência sintática da forma verbal dispõe, certo? Portanto, sua retirada implicaria prejuízo à correção gramatical do período? Certo. Muito bom. Certa resposta. Excelente afirmação. Vamos lá. 16. Estaria gramaticalmente correto o emprego da preposição a antes de toda a população, ou seja, a toda a população, visto que a forma verbal afetam apresenta dupla regência. Meu camarada, preste atenção, eu não peguei o trecho dessa questão, mas é possível fazer sem o trecho. O que afeta, afeta alguém. O verbo é transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele pede um objeto direto. Um objeto direto pode ser preposicionado? Até pode. Mas essa preposição é exigida pelo verbo afetar? Não, não é exigida. Então, está errada.
não pode ter preposição antes do objeto direto do verbo afetar, porque o verbo afetar é transitivo direto. Ele pede um complemento sem preposição. Beleza? Show de bola? Maravilha. Vamos lá. SESP UNB, Instituto Rio Branco, diplomata, 2010. Questão número 17. Em resultam da, o vocábulo da, resultante da junção da preposição de com o artigo definido a, pode ser substituído por na, sem que se altere o sentido original do texto. Que maneira a questão, olha para mim. Se liga só. Essa questão é muito bonita, cara. Aí, na moral, o cara que fez, sensacional essa questão. Presta atenção. Quando eu digo resulta em, é diferente de resulta da. Resulta de, resulta em. São coisas diferentes. Há mudança de sentido. Esta explicação resulta de muito esforço. Ou seja, muito esforço é a causa. Com a preposição de. Agora, esta explicação resulta em muito esforço. Ou seja, acarreta, provoca, traz como consequência. Então, meu camarada, resultar de dá a ideia de causa. Resultar em dá a ideia de consequência. Cuidado com isso. Parece bobagem, mas muda o sentido. Beleza? Resultar de causa. Resultar em consequência. Tudo bem? Tranquilo? Cuidado com o verbo resultar. Volta para a questão. Então, 17, a alteração de sentido. Quando eu mudo o de para o em, ou seja, quando eu mudo da para na, não é isso? De, quando eu mudo a preposição, há mudança de sentido? Sim. Aí o cara diz, sem que se altere o sentido. Mas é claro que altera, pô. Tá errado. Beleza? Show de bola? Vamos que vamos. SESP-UNB, TRE Bahia, Técnico Judiciário, 2010. Vamos lá, só faltam 3 questões, estamos no fim. A preposição presente em na, no trecho, cuja tecla deveria constar na máquina utilizada para votação, poderia ser alterada para de, ou seja, cuja tecla deveria constar da máquina utilizada para votação, respeitando-se as normas de regência e mantendo-se a acepção do verbo. Perfeito. Perfeito. E eu vou dizer mais. Quem diz que pode ser constar em é aquele gramático que eu te falei, que tem um dicionário de regência, o Celso Pedro Luft. Ele diz que pode ser constar em, mas ele também diz que pode ser constar de. Beleza? Muda sentido? Não. Constar de ou constar em, o sentido é o mesmo e a regência dupla é possível. Certa resposta, sensacional. Vamos lá, próximo. SESP-UNB, ANEEL, Analista Administrativo, Arquivologia, 2010. Questão 19. Vamos lá, parceiro, reta final, vai! Vamos lá, pressão, hein? 19. A supressão da preposição antes dos vocábulos antecipação e voluntarismo. Aí vem o trecho. A palavra projeto remete-se à antecipação e, em boa parte, ao voluntarismo. Com a manutenção dos artigos definidos, não acarretaria prejuízo sintático ao texto. Não acarretaria prejuízo sintático? É claro que acarretaria. Errada. Totalmente errado. Como assim? Vamos lá. O cara está pedindo para você suprimir a preposição antes dos vocábulos. O problema é, o verbo remeter-se exige a preposição a. Quem se remete a. Aí o cara está dizendo, a supressão da preposição com a manutenção dos artigos não acarretaria prejuízo. É claro que acarretaria, pô. Se o verbo é transitivo indireto, ele pede um complemento iniciado por preposição. Nesse caso, a preposição a. Então não pode deixar de ter preposição. Beleza? Por isso a afirmação é equivocada, errada. Para fechar o caixão, meu camarada, regência e crase, hein? Vamos lá. SESP-UNB, MPU, Técnico de Informática, 2010. Número 20. Para fechar, hein? Bonitão. Chave de ouro. Na linha 7,
obriga crianças e adolescentes a participarem. O emprego de preposição em a participarem é exigido pela regência da forma verbal obriga. Quem obriga, obriga alguém a alguma coisa. O verbo é transitivo direto e indireto. Portanto, a afirmação é corretíssima. Beleza? Tranquilo? Aqui está o gabarito. Terminamos regência e crase, meu camarada. Coisa linda de mamãe. Próxima aula, não perquem. A próxima aula é a melhor de todas. Inclusive é a que eu amo de paixão. Tranquilidade? Show de bola? Então vamos lá, hein? Não quero ver você pestanejando não, hein, parceiro? Próxima aula, não deixe de assistir. Tranquilo? É o filé do filé do filé. Beijo no coração, obrigado por tudo. Até a próxima.